Teste. 1, 2, 3, som. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Sim, professor. Não sei o que é, a câmera aqui no Zoom não está funcionando. Tá ficando laranja e azul. Eu mudo aqui para uma câmera para ficar azul. Quando eu coloco em outra, ela fica laranja. E aí, como é que foram as férias? Quarentena, né? Não muito diferente de agora. Loucura. O que foi o passatempo? Séries e filmes? E jogos? É. Nem saí do quarto direito. Imagina. Que jogo que você gosta? Eu gosto normalmente de RPG. Qual? Dark Souls, Skyrim, The Witcher. É jogo assim mais Opa, Dark? longo que é história. De PC mesmo. Bom dia, tudo bem? Opa, Oi. Minha câmera aqui pelo Zoom não está funcionando. Depois eu vejo o que pode ser. Como é que vocês estão? Bem, Tudo tranquilo? Luan e Júlio estão entrando. professor. Alguém participou da primeira aula e não está nessa aula aqui ainda? Pedro, Letícia. Ô, Pode falar, pode professor falar. Roberto, eu tô me ainda arrumando falta aqui, gente. então talvez eu não fale muito, tá? Beleza, Mas eu tô prestando atenção, pode seguir. fechou. Para quem chegou agora, a minha câmera aqui no Zoom ela não está funcionando. Lá no Meet está funcionando normal. Não sei o que é. Eu acho que depois eu vou fazer um teste reiniciando o computador para ver o que pode ser. E como é que foram? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Sim.
Tô vivo, né? Tô bem. Tá vivo, né? Tenho recebido notícias de pessoas próximas, assim, que pegaram, né, o Covid. Então a gente sempre fica preocupado aí com vocês. Vocês nenhum pegou, não, né? Não, Não. graças a Deus. A que a gente saiba, não, né? Porque É. eu morro de vontade de fazer o teste pra saber se eu já peguei ou não. Eu também tô Eu interessado nunca peguei, acho que não peguei não. em fazer, saber. É caro, né? Tem que ter um plano. O Elvio arrumou uma foto interessante. Bom dia, Elvio. Cadê o Elvio? Eu acho que ele tá esperando a mãe dele sair do quarto, que ela tá passando roupa. Não É. sei. Nossa, agora que ele vai ficar bravo, porque ele odeia aquela tábua de passar. Roberto, todo dia eu mando foto da tábua de passar no quarto dele. Ah, é? Falando horrível. E não é feia, sabe? Não Aí, é tô Não aquela fazendo. atrapalha tábua em feia. nada o quarto. Aí, ó, a câmera voltou. É Todo só dia- um baúzinho. todo É dia ele só um morre de baúzinho ódio. com ferro. Aham. E Aí, ele quando tá manda passando a foto roupa, reclamando. nem falar ele fala quando tá passando roupa. Não. Vocês viram que ele mandou Ó. um belezinha? Não. Olha lá de Mandou novo. de novo. A cara da foto dele. Parece aqueles meninos gostosos que dá birra. Gente, eu tenho algumas novidades. Ó, o Luan tá na área. Tem mais alguém para entrar? Alguém que participou da aula passada e não tá aqui? Gabriel Fora Vixe. Bolsonaro tá aqui. Andressa tá aqui. Ana Letícia, Luan, Júlio, Paulo, Elvio, Isadora e Pedro. Faltando, né? Tô faltando Eu a Ana acho Clara. que... Ana É, Clara. mas elas não estavam na outra aula também, não. Então, bora. Ah, eu não sei Ana Clara Carreiro, mas Ana Clara de Oliveira tá morrendo. Como assim? Por quê? Tá Pegou passando corona? muito mal. Muito mal mesmo. De quê? Quê? De quê? Aí vou ler pra vocês, que é muita coisa que ela me mandou. Uma lista de sintomas. Fiquei Ela preocupado deu agora. febre ontem à noite e hoje é dor no corpo. E ela não tá conseguindo nem tomar banho sozinha. Ela não consegue comer, Misericórdia. ela não consegue comer nada e tá com dor de ouvido e a garganta dela tá arrebentada. Meu Falei, você tá Deus. morrendo. Aconteceu com ela. Amassou ela o tiver com teto da corona, pessoa vocês tudo errada faz dessa também. vez, hein? O Elvio falou que tá igual ele. Os mesmos sintomas que a Ana Clara tem, o Elvio tem. O Elvio, é Pois é, né, difícil gente? levar o Elvio a sério, não é? Vocês também têm essa dificuldade? Gente, eu Tem. sinto em dizer pra vocês, mas se a Ana Clara Ele- estiver com corona, vocês tudo de Firminópolis, tá? Porque vocês estavam fazendo comida na casa dos outros esses dias. Para, Andressa. Aí vocês já É. devem ter passado pra família de vocês. Vamos focar aqui, ó. Vamos Roberto, falar é de pra você coisa boa. aceitar a Ana Clara Carreiro. Deixa eu ver aqui. Gente, vamos todo mundo colocar a foto de quando a gente era pequenininho. Todo Eu não mundo sei tem, colocar né? a foto aqui nesse trem, não. Dia 12 de outubro a gente coloca, que é dia das crianças, né? Tá bom. Pronto. Claro. A Clara entrou. Gente, ativem as câmeras, deixem as câmeras ativadas. Não sei se os professores já conversaram com vocês sobre isso. Elvio, a gente quer ver sua mãe passando roupa. Elvio, apresenta sua mãe pra gente. Dona Marirley. Aí, quando a gente Nossa, eu não sei tiver... como é que eu tô. Quando a gente tiver... Não. Alguém mandou mensagem. Quando eu estiver fazendo pergunta, a gente estiver discutindo algum conteúdo, deixa o Elvio só mandou um não. Deixa o áudio ativado para a gente trocar umas ideias também, porque é mais dinâmico, porque pode ser que vocês mandem uma mensagem lá no chat e eu não veja.
Ó, tem uma novidade para vocês. Olha só isso aqui. Deixa eu parar de compartilhar. A Beatriz tá entrando. Parar de compartilhar a tela até para vocês verem a novidade maior. Olha aqui. Vocês sabem o que é isso? Olha o cabelo da Ana, tá bonito. Tá O lisinho. seu também tá. Vocês sabem o que é isso aqui, Querendo gente? dar Ó. mais cronograma. Um tablet? Não. Alguém? Uma mesa Sabe o quê? digitalizadora? É uma mesa digitalizadora. Muito bem. Aê! Ah, eu vejo um monte de TikTok do povo desenhando nisso. Aí, Aqui eu tenho uma mesa ó, digitalizadora, é a coisa mais doida do mundo, velho. quem é que tem, Pedro? Desenho uma pica no PC dela. A minha namorada, ela faz animação, professor. Daí ela tem uma, tava na casa dela, fiquei brincando com esse bagulho aí. Nossa, é Legal. horrível jogar usando a mesa digital. A parte boa é que agora a gente vai ter uma dinâmica melhor na resolução de exercícios, né? Porque, já, vocês estão vendo a tela compartilhada aí? Aham. Graças a Deus. Então, Deve ter sido Não. caro. aí então eu consigo Nossa, aqui, ó, é caríssimo. escrever aqui, ó. E você, assim, ela não faz milagre, né? Porque a letra do professor é feia. Mas ela é tão boa quanto se eu estivesse escrevendo diretamente no quadro, né? E ela tem alguns recursos digitais, então é uma vantagem aí pra gente. E aí, pelo menos agora, a gente vai ter aí um pouquinho mais de dignidade nos exercícios de matemática, né? Que dia feliz, que dia feliz. Super legal. Ó, vamos começar pelo conteúdo. É Teorema de Pitágoras. Abre o material aí de vocês, por favor. Página É sério. 166. Esse conteúdo ele é legal. Ele é bem facinho, bem tranquilo. Começar por ele. E aí, hoje a gente vai mais fazer uns exercícios mesmo. Tem pouca teoria. Tem mais uma historinha e exemplos para a gente resolver. E aí eu vou resolver pela mesa, até para a gente ver se funciona, o que vocês acham, o que a gente pode ir melhorando, certo? Pega o material aí, o Elvio apareceu. Parece que você tá meio pistola. Qual que é o ainda. livro, gente? É a frente B, módulo É 43, 19. livro 9. Livro 9. Elvio, tá pistola ainda até agora? Ai. Eu vi agora, Elvio. Entendi a motivação. Ô, Roberto, me Isadora Nunes. aceita aí pelo computador. Aceitei. Gente, olha que máscara feia. Máscara de caveira? O que é? Tá pequena aqui pra mim. Deixa eu ver. É horrível. Que nem o portador, né? Qual que é a página Ixi. mesmo? Página 166. Pronto? Hoje vai ser bem tranquilinho, tem uma história super legal aqui. De Pitágoras. Não sei vocês, mas eu fico impressionado com o que a galera fazia antigamente, perto do que é feito hoje, né? Assim, as pirâmides, aquelas coisas todas, sem tanta, Né, povo sem nenhuma tecnologia. inteligente. O povo era muito inteligente. A gente tá fraco comparado com eles, né? Hoje a gente tem muito mais recursos. Ah, eu não acho que a gente tá fraco, não. Acha, não? Não. Você viu Eu lá? acho que... Você viu lá, que- SpaceX, ô Pedro? Eu vi a live, velho. O bagulho mó louco, eles mandando sonda pra Marte. Tava Eu vi. assistindo lá. Eu vi o lançamento e o pouso também. Eu não vi o pouso, não. Professor, eu não acho que a gente tá mais burro, não. Até porque naquela época eles construíam as pirâmides assim gigantescas, saca? Mas eles ainda viviam na base de ter dois caras do lado do faraó com uma folha de coqueiro balançando pra deixar ele gelado.
E eu tenho um ar-condicionado, então eu acho que eu tô na vantagem, entendeu? Acho que eu ganhei. Mas, Ser servido por pessoas é melhor do que ser servido por uma máquina. Convenhamos. Ah, é? Polêmicas, hein? Polêmicas. até que eles decidem cortar a tua cabeça e roubar a tua alma. Mas, assim, depende. Um professor na época da faculdade, um professor muito fera, ele era doutor em física, PhD, na verdade, pós-doutor. Ele falava algumas coisas interessantes, assim. Para vocês terem uma ideia, ele era contratado para algumas investigações, para apurar algumas questões relacionadas à ciência. Não sei. Ele não entrava em detalhes, Que mas chique. ele, assim, a gente concluía que estava relacionado à criminalística e a investigações relacionadas a questões físicas e biológicas, químicas, Qual né? era o nome dele? Clóvis. Clóvis. Ah, é que meu primo também é, daí eu não... Legal, não, esse, Eu sei que... assim, por você falar que é seu primo, imagino que ele seja mais novo, certo? Esse já tinha, assim, hoje capaz que ele tem uns 50 anos já. E aí ele falou uma coisa interessante, Ah, não, Pedro, meu primo tem uns 30. 30? Uhum. Ele falava algumas coisas interessantes, uma das coisas que ele falou um dia foi que a gente vive no mundo da tecnologia, mas, assim, a grande maioria das pessoas não entende, não sabe o que é a tecnologia, né? Não sabe como que funciona a energia elétrica, como gerar energia elétrica, como que funcionam essas questões por trás da tecnologia que a gente usufrui, né? Às vezes a gente usufrui a ideia do ar-condicionado, mas será que a gente conseguiria ir lá e fazer um ar-condicionado? Entendeu? Isso que eu fico pensando, assim, quanto conhecimento a gente utiliza, né? Quantos recursos a gente utiliza, sem entender como eles funcionam. Isso eu falo de uma forma geral, né? Assim, eu também, todo mundo, né? Então, acho isso muito interessante. É claro que a gente não precisa saber de tudo, né? Mas tem muita coisa que aconteceu das pirâmides para cá e às vezes a gente nem entende, né, esse avanço, às vezes a gente nem sabe como que isso aconteceu. Eu gosto de história, assim, eu acho legal história. Por mais que eu seja da Professor, área de exatas, eu acho história muito importante. Eu não sei como que é a visão de vocês sobre história, se vocês gostam ou não, mas eu tive uma experiência muito bacana com os meus professores de história Gosta. no ensino médio. Minha experiência foi muito legal. A professora Lucivânia, lá no Costa e Silva. Pode falar, Gabriel. na verdade, isso está bem certo, porque na Idade Média a gente teve uma perda de conhecimento geral gigantesca por conta de toda a perseguição da igreja. Então, dá para falar basicamente que o Antigo Egito é mais avançado tecnologicamente do que a Idade Média. Se a gente levar em consideração o contexto, né? É. Tanto, foi muito bom você ter trago isso, Gabriel, porque está até relacionado com a historinha aqui que eles falam sobre Pitágoras, porque basicamente tudo que a gente sabe sobre Pitágoras foram baseados em contos e histórias. Os registros foram todos perdidos. Então, assim, sobre a escola pitagórica existem registros, mas sobre Pitágoras em si não existe. Então, hoje, praticamente não se pode concluir se ele realmente existiu ou se ele foi um personagem criado pela própria pela própria escola pitagórica. Então, assim, para você ver o quanto que Caralho. você vê o tanto que a gente perdeu, né? Então, será que o que a gente sabe realmente existiu ou foram contos? A gente não sabe. Às vezes chega para a gente. Não tem como a gente comprovar que ele existiu, professor? Não existem registros sobre Pitágoras. Louco, né? Mano. E ele é citado em tudo. Ele é Não, Pitágoras... O teorema de Pitágoras é o teorema mais popular e mais importante da matemática, para vocês terem uma noção do tanto que essa informação, no sentido de ter registro sobre ele, é relevante, né? Por exemplo, eu fico pensando... Pitágoras era um marciano. Pode ser, entendeu? Ou ele foi abduzido depois, né? Mas olha só que legal a historinha. Possibilidade. Ó, isso aqui é legal, já que vocês gostam de história. Milo Fernandes, em uma bela homenagem à matemática, escreveu um poema do qual extraímos o fragmento a seguir. Às folhas tantas de um livro de matemática, o quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base, uma figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez de sua uma vida paralela dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu?
indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Milor Fernandes, 30 anos de mim mesmo. Aí tem um probleminha aqui. É que a pessoa, quando é de exatas e vai para a faculdade de humanas. Tem alguma coisa para você ver que tem algo errado aqui, né? Algo errado não está certo aqui, né, Andressa? É algo que não combina aqui. Não entende nada, né? A incógnita se enganou ao dizer quem era. Para entender o teorema de Pitágoras, deveria dar a seguinte resposta. Qual a alternativa que vocês acreditam ser a correta? Ele disse assim, ó. Sou a soma dos quadrados dos catetos. Pode me chamar de hipotenusa. A hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos? Tenta lembrar. Não, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Certo, é a raiz quadrada da soma dos quadrados, certo? Então, a hipotenusa ao quadrado, o quadrado da hipotenusa seria a soma dos quadrados dos catetos, concorda? Aham. Então, entendeu, gente? Quem falou a letra D? Quando se decora. Eu. Pois é. É a D, não é? Isso. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Mas aí não ficaria legal, né? Pode me chamar de quadrado da hipotenusa, né? Ficaria feio. Mas o poema tem esse erro matemático, Ai, tá tem vendo? uma cantada Andressa? desse trem do... Não, tem Me cantada chama de catete, vai ser meio hipotemusa, alguma coisa Oi. assim, que eu já vi na internet. Cantada desse nível aí tem muitas. Andressa, Aham. você comentou sobre a questão da pessoa ser da matemática e ir para humanas. Talvez ele fosse da humanas tentando entrar no mundo da matemática, porque ele errou no poema. Foi. Matematicamente ele está errado, né? Mas foi legal, né? Um poeminha na matemática, né? Vocês não esperavam por isso, né? Vocês nunca esperariam por isso. O poema fez uma referência bem humorada, né? Olha o senso de humor do livro. Ao mais famoso teorema da matemática, o teorema de Pitágoras. O teorema se aplica aos triângulos que possuem um ângulo reto de medida 90 graus. Os lados que formam um ângulo reto são chamados de catetos. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Isso não é novidade para a gente, né? Eu só estou recapitulando com vocês. E ele traz aqui as observações e considerações sobre o poema e sobre o teorema. O enunciado correto do teorema diz: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí isso eu queria que vocês destacassem aí, ou no livro de vocês ou no próprio caderno, tá? Colocando aí: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Escreve: teorema de Pitágoras. Esse é o teorema. Coloca aí, por favor. Só para a gente ir acompanhando, né? A parte boa de vocês estarem com a câmera é que eu consigo ver aí quando vocês estiverem prontos para eu continuar aqui, porque eu estou vendo vocês copiando, né? Isso ajuda muito aqui. Entre outras... Repete de novo o que é para colocar. O que está aqui, entre aspas, aqui, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se quiser, né, às vezes, destacar com um marcador de texto, alguma coisa assim, do seu critério, tá? Pronto? Eu confesso para vocês que quando eu estava na escola, eu decorei esse teorema, eu aplicava ele, tinha muita facilidade de memorizar os teoremas e as regras, mas eu não entendia muito bem a lógica por trás do teorema, assim, por que ele funciona, o que ele significa, sabe? Eu tinha dificuldade para isso. Então, eu vou falar com vocês como se vocês tivessem a mesma dificuldade que eu tive na época. A gente consegue decorar isso, mas às vezes não faz tanto sentido. Concorda comigo? Assim, por que isso é verdade? Né? Às vezes são perguntas que a gente não saiba responder, mesmo sabendo fazer a conta. Entre outras interpretações, o teorema de Pitágoras diz que a área do quadrado formado pela hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados formados pelos catetos. O que isso quer dizer? Quando eu estava na faculdade, eu vi essa figurinha aqui, ó, essa amarela, azul e rosa aí, né? Significa que se eu tivesse um triângulo de 3, 4 e 5, né? Os lados dele fossem 3, 4 e 5. O que significa pegar um número e elevar ao quadrado? Pegar um número e elevar ao quadrado é fazer daquele lado
formar uma figura quadrada de lados iguais, ou seja, se é quadrado é óbvio que é lados iguais. Então eu replico aquele lado do outro lado, isso significa elevar um número ao quadrado. Geometricamente falando, significa pegar aquela reta e transformar ela em um quadrado. Eu pego a reta que eu deixo na vertical, combino com outra reta na horizontal, fecho essa figura, eu tenho um quadrado. Então, se a gente contasse em número de quadradinhos, eu tenho aqui 9 quadradinhos, aqui eu tenho 16. E se eu somar os dois, eu terei 25, que é exatamente o quadrado da hipotenusa. Vocês entenderam o que eu disse? Todo mundo já tinha visto essa figura aqui? Já tinha entendido por que o Teorema de Pitágoras é verdadeiro? Professor, tudo travou para mim. O senhor pode falar de novo? Falo. Travou a partir do momento em que eu comecei a falar da figura ou lá atrás? Bem na parte que o senhor começou a falar, o senhor falou assim, esse lado aqui, daí parou e... Aliás, tá até agora. Aí, voltou. Eu só tava começando a ouvir o senhor agora. Eu tava travado, inclusive, o vídeo, mas agora já voltou. E isso que eu ia perguntar. Aí travou a imagem e o áudio? A imagem e o áudio. Tá. Aí, beleza, obrigado por avisar, porque aí eu vejo o que pode ser depois. Eu tô pelo Wi-Fi, né? Às vezes depois eu conecto o cabo aqui, se der problema. Era eu, professor, era a minha internet. Ah, tá. Os outros me ouviram? Não, mas o meu tá travando também. Tá travando Ana Letícia? Que tá travando? Eu escutei. Aí, Ana Letícia, travou o áudio ou o vídeo? direitinho. Acabando. O vídeo tá travando, agora o áudio pra mim tá limpo. Beleza. Não, aí qualquer coisa a gente pensa aqui na alternativa. Quando a gente for para a resolução do exercício, eu acho que vai melhorar um pouco, porque eu não preciso necessariamente manter o meu vídeo ativado, aí eu acho que dá uma aliviada na transmissão. Porque fica duplicado aqui, né? Às vezes sobrecarrega um pouco, não sei, a gente vê. Vou repetir aqui para o Pedro e para quem travou, tá? Pedro, eu tenho um triângulo, retângulo, e ele tem lados 3, 4 e 5. E ele forma um triângulo pitagórico. O que significa isso? Significa que, por ele ser um ângulo reto aqui, e ele formar aqui uma relação pitagórica, o que é uma relação pitagórica? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu pego esse lado do triângulo, que é 3, e replico esse lado aqui na lateral, né? Então eu tinha aqui uma altura de 3 e agora eu tenho uma base 3, formando um quadrado. 3 vezes 3, 9. Então, essa região amarela é o quadrado do lado C. O quadrado de um número significa pegar ele e multiplicar por ele mesmo, né? Levar um número ao quadrado. Geometricamente, o que significa? Significa transformar uma reta em um quadrado. Então, eu tenho uma reta com um quadrado e aí eles formam ali uma figura que tem uma área conhecida como o quadrado daquele lado. Certo, Pedro? Certo. Aí, eu particularmente, na escola, eu não aprendi desse jeito, eu só decorei a fórmula e apliquei a fórmula e pronto, né? Depois que eu entrei na faculdade, que eu vi, estudando livros do ensino médio de novo, que eu vi essas figurinhas aqui e entendi na prática o que isso significa, né? O quadrado de um número, o teorema de Pitágoras e tudo mais. Esses quadradinhos amarelos aqui, ó, são 9, né? Eu tenho 9 quadradinhos amarelos, 16 azuis e 25 rosas. Então, se eu somar esses valores de amarelo e de azul, eu tenho exatamente o número de quadrados rosa. Então, esse é o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho 9 mais 16, 25. E para qualquer relação em que eu tenho o teorema válido, eu posso transformar cada um dos lados em um quadrado e somar os quadrados pequenos, os quadradinhos. Isso vai sempre funcionar. Aí, são duas coisas que eu gostaria que vocês destacassem, tá? A gente vai ver um pouquinho aqui mais para frente, mas eu queria que vocês trouxessem aí a ideia do triângulo pitagórico. Anotem aí no cantinho assim, triângulo pitagórico. E no outro e um pouquinho abaixo coloca aí triângulo pitagórico primitivo. Coloca aí, por favor. Só anota aí no cantinho, depois a gente vai
Eu vou recapitular isso com vocês. Vou contar uma outra historinha aqui. Ó. Hoje é aula de matemática de história, né? História da matemática. Isso que é interessante, está relacionado até com o que eu comentei com você, Pedro, sobre o Pitágoras e a escola Triângulo pitagórica. pitagórico e o que mais? Triângulo pitagórico primitivo. Isadora, muito tempo depois que eu vi, que eu descobri, na verdade, minha irmã comentando, que ela fez o seu vestido, né? Que ela te atendeu, né? Na A época dos 15 anos. Cálita. Cálita Viana. Eu ainda te reconheci de algum lugar, Roberto. É isso. Você me lembrava Ai, uma foi ela que pessoa. fez meu abadá da feijuca. E foi então, ela ia fazer muito no Feijuca esse ano, foi cancelado, né? Ano passado ela fez demais, só não pegou mais porque não deu conta mesmo, né? Só ela e o Jonathan, por isso que eles não conseguiram. Pois é, Roberto Viana e Roberto, eu Cálita Viana. sabia que você me lembrava uma pessoa. Você nunca tinha criado a relação relacionada às duas pessoas? Não. É só você colocar peruca em mim, ué. Pois é, eu sabia que você me lembrava uma pessoa, só não sabia quem. Ou então cortar o cabelo dela. Eu tô chocada. Pois é, ela é minha irmã, Cálita. Cálita é um amor. Pera. Ó, a Ana Beatriz está entrando. Pera, né? Depois ela comentou, eu falei que estava dando aula no colégio, ela perguntou mais ou menos quem eram as pessoas, porque muito provavelmente você deve ter comentado com ela sobre, em algum momento ela deve ter visto, né, alguma coisa sobre eu estar dando aula para vocês. Não sei se foi alguma coisa que eu postei ou comentei. Pois é, depois que eu descobri, coincidências. Não. Muita. Muito bom. Pois é, Letícia, tudo isso eu não sabia não, da Isadora eu sabia. Ó, contar a historinha aqui pra Ela vocês. faz um abadá pra quase todo mundo aqui de São Luís. No ano Faz passado, com ela. ela estava lá e ela só não pegou mais porque realmente não deu conta, né? Era muita demanda lá na hora. Teve muita gente personalizando na hora, né? Ela cortava lá na hora e fazia. É. Ó, voltando. Um pouco de história. O resultado conhecido como Teorema de Pitágoras já era... deixa eu ver aqui, alguém mandou mensagem? Tá, beleza. Tranquilo, Ana Beatriz. O resultado conhecido como Teorema de Pitágoras já era conhecido pelo menos 2 séculos antes de Pitágoras pelas civilizações egípcia, sumérica e chinesa. Né? Um papiro de Moscou, que data 1890 a.C. Gente, isso é muito tempo, né? Isso é uma loucura imaginar. Aproximadamente ao cálculo de alturas do trapézio. Uma das aplicações do Teorema de Pitágoras é o cálculo das alturas do trapézio. A gente vai utilizar isso, inclusive, em um exercício daqui a pouco. Na obra chinesa, né, que eu nem vou arriscar a pronúncia, aritmética em 9 sessões, que data entre o 3º e 2º século a.C. Aqui são alguns registros da época, tá, que eles têm sobre a utilização de Teorema de Pitágoras. Já há referências ao resultado. Nessa obra foram reunidos resultados e práticas consideradas ancestrais pelos chineses da época, ou seja, se eles escreveram uma obra que datava 2, 3 séculos antes de Cristo e já considerava que isso era muito antigo, imagina quando que isso foi realmente descoberto, certo? Vocês já tiveram alguma ideia de começar um negócio ou desenvolver alguma coisa e quando vocês olhavam na internet ou ouviam falar, alguém tinha feito a mesma coisa? Já aconteceu com vocês? Sem vocês conversarem com essa pessoa? Já aconteceu de pensar numa coisa e a pessoa depois lançar essa coisa. O que você acha que aconteceu? Já aconteceu de eu começar a fazer e alguém fazer depois e aí eu me ferrava. Você se ferrava porque ficar como se você tivesse copiado a ideia, né? Não nesse sentido, no contexto de que eu falava, tem alguém fazendo, olha só. Preguiça. Aí eu desisti. Já aconteceu isso comigo várias vezes. O que acontece? Assim como aqui pela história, quando você pensa em alguma coisa é porque você está vivenciando um problema e muito provavelmente aquela pessoa vivenciou o mesmo problema ou teve contato com alguém que vivenciou.
E aí há uma possibilidade da pessoa encontrar uma mesma solução, né? Então está muito relacionado ao contexto. Na época, a demanda... Por isso que muita coisa na história, né, professor? Por isso que muita coisa na história a gente não tem ao certo nem quem foi o real precursor daquilo. Porque em uma época da história, a gente não tinha tecnologia o suficiente para conversar com o outro lado do mundo e tinham cientistas desenvolvendo a mesma coisa em duas regiões diferentes do planeta. Daí não sabe para quem dar o crédito ou coisa do tipo. Não é algo do tipo que aconteceu? Sim, exatamente. Esse é o contexto que eu estou tentando trazer com vocês. Por quê? Porque muito provavelmente, assim, é quase um fato que não foi Pitágoras que descobriu o Teorema de Pitágoras, né? Muito mesmo, muito provavelmente alguém descobriu isso antes. Só que, como eu disse agora há pouco, a escola pitagórica e o Teorema de Pitágoras ficaram mundialmente conhecidos como a base da matemática que a gente conhece hoje, né? Então, eles ganharam, como se diz, trazendo para as palavras de hoje, eles tiveram muita mídia. Mídia essa que os egípcios e chineses não tiveram na época. Eles eram muito isolados, né? Se a gente parar para pensar no contexto de hoje, a gente não sabe os nomes das pessoas que desenvolveram essas tecnologias, como a aritmética em 9 seções, por exemplo, né? Não chega para a gente, é lá do Oriente, então ficou muito isolado, né? Fora todo o contexto que o próprio Gabriel trouxe, no sentido do contexto histórico aí, de tudo que aconteceu, né? Inclusive o Gabriel saiu? Ah, não, tá ali em cima. Tô aqui. Tá aí, tô vendo aqui, Gabriel. Porque você estava aqui, você mudou para mim a posição da tela aqui, aí por isso que eu pensei que você tivesse saído. Então, exatamente esse é o contexto que eu quero trazer para vocês. Muito provavelmente não foi Pitágoras, tá? E muitas coisas que a gente sabe e é acreditada a uma pessoa, muito provavelmente não seja. Existem até algumas polêmicas sobre isso. Depois eu vou trazer para vocês. O professor de física já deve ter comentado com vocês, mas Por muitos exemplo, avanços tecnológicos e descobertas físicas foram invenção do roubadas, avião. né? Como, Gabriel? Como, por exemplo, a invenção do avião, onde aqui a gente tem o verdadeiro e nos Estados Unidos não. A invenção do avião, a invenção da lâmpada, a invenção do rádio, são todos muito polêmicos. Aí, vamos continuar. Nessa obra foram reunidos resultados e práticas consideradas ancestrais pelos chineses da época. Também há cálculos de comprimento trigonométricos em tábuas de argila da civilização sumérica, pelo menos 1600 a.C. Tudo isso aqui foi antes, né, de Pitágoras. No entanto, foi a escola pitagórica que apresentou a primeira justificativa para o teorema. Como se diz, é como se eles tivessem lá e patenteado essa descoberta, vamos dizer assim, né? Eles foram lá e desenvolveram uma justificativa. Talvez os outros tinham até provado isso, mas não foi registrado, né? Não ganhou uma repercussão. Pitágoras, se existiu, foi um filósofo grego natural da ilha de Samos, onde nasceu por volta do ano 580 a.C. Ou seja, tudo isso aqui é depois daquilo que já estava até então consolidado, já tinha sido desenvolvido, né? Sua vida é envolta em lendas, até porque toda a documentação sobre sua existência foi destruída. Aí, ó, Gabriel e Pedro, tudo que falam sobre ele não existe mais, né? Haveria inclusive uma bibliografia dele escrita por Aristóteles. No entanto, a escola pitagórica realmente existiu, foi uma escola filosófica onde se ensinavam 4 ramos do conhecimento: aritmética, música, geometria e esférica. Esférica é trigonometria. Olha só que interessante, alguns dizem que foi a escola pitagórica que inventou um personagem chamado Aristóteles, só para, de uma certa forma, dar um destaque maior para a escola, né? Trazendo aí um gênio, né? Pitágoras, né? A escola pitagórica, trazendo aí a figura de um personagem chamado Pitágoras, né? Olha o tanto que ele era perfeito, ó. Segundo as lendas, Pitágoras era um jovem de extraordinária beleza e inteligência, além de grande força e habilidades atléticas. Pensa, um nerd, atleta olímpico, né? Nossa. E modelo. Nossa, pensa a gente ter passado esse tempo todo estudando Meta. um ser fictício. Para um ser fictício. E bonito né? ainda. Realmente é linda, né? Bonita, inteligente. E atleta? E ainda deve prestar. Porra, E atleta, presente.
Humildade aqui grita, né, na figura do Pedro. Vocês nunca viram o Bolsonaro? Ele é atleta, bonito. Ah, não, E lá Pedro. vem polêmicas, né? Lá vem. Ó, falta só 3 minutos. Gente, Faltam se só no 3 minutinhos. futuro, Faltam se só no 3 futuro eles minutinhos. estudar, tipo, a Lu, do Magalu. A Lu do Magalu, pois é. Ela é um personagem, na verdade ela é totalmente virtual, né? Sabe que a Magazine Talvez Luiza a Gabi foi Aparentemente é mais real que o fazer Pitágoras. propaganda da escola. Vocês já viram uma reportagem sobre a Magazine Luiza? A Luiza, que hoje é a dona, que na verdade é sobrinha da criadora, que também era Luiza. É interessante vocês olharem. Nossa, também tem uma bonequinha virtual do Instagram que mexe com esse povo de grife de loja, sabe? Eu não sei o nome dela agora, mas sei que ela tem um monte de foto. Liu Michaela. Eu sei o nome dela. Minha irmã já mostrou milhões de Será que seguidores, tem né? sarda? É Não, tem engraçado. sardinha? É porque minha internet. Ah, o áudio tá travando, a internet tá ruim. É Ó. que tem o cabelo em preto, tiro foto com um monte de gente. Ela gente aparece um monte de famosa. foto, Já vi. É. Segundo as lendas, Pitágoras era um jovem, né, como eu disse, foi enviado a Mileto para estudar com Tales. Tales de Mileto, né? Antigamente o povo tinha muito isso, né? Era o fulano de tal da cidade tal, né? Como se fosse Pedro de São Luís de Montes Belos, Gabriel de São Luís de Não, Montes você Belos. tá doido? Que rapidamente percebeu que não tinha mais nada a ensinar a Pitágoras. Olha só, o gênio, o Tales de Mileto, gente, também desenvolveu aí grandes descobertas na matemática. Ele era considerado o cara da matemática da época, né? E aí, rapidamente descobriu que não tinha mais nada para ensinar a Pitágoras. Assim, é um registro. Ou seja, forçado. provavelmente uma pessoa que nunca existiu é mais famosa que o Tales. Exatamente. Esse sai, então, em viagem pelo mundo, tendo provavelmente conhecido o Egito, a Índia e a China. Foi contemporâneo de Buda e Confúcio. Muitos dos seus ensinamentos filosóficos lembram bastante as religiões orientais. Voltou para o Ocidente, tendo se estabelecido em Crotona, sudoeste da Itália, onde fundou a escola pitagórica. Os pitagóricos fizeram muitas contribuições à filosofia e à matemática, entre elas a demonstração do teorema de Pitágoras e a descoberta dos números irracionais. Muito interessante, né? Ele tá muito perfeito pra ser de verdade mesmo. Descobrindo verdade. Ele tinha tempo Pois pra é, ser Andressa. atleta. Essa é a polêmica, sabe? É bom demais para ser verdade. E bonito ainda, todo mundo era feio. Olha, ele era atleta, bonito, extraordinariamente bonito e inteligente, e viajou pelo mundo. Mas você tem que levar em consideração o seguinte. Conhecendo toda Tem que levar em consideração o seguinte, gente. Pode falar, O Gabriel. bonito e o inteligente pra eles naquela época é, tipo, muito diferente do que é pra gente hoje em dia. Então, tipo, o cara ser inteligente naquela época, ele provavelmente não tem o mesmo conhecimento que hoje. Você, por exemplo, tem professor que fez uma faculdade e sabe muito mais do que o próprio Pitágoras sabia naquela época. Mas o Pitágoras sabia, tipo assim, a gente sabe agora, mas a gente tem a tecnologia que ajuda a gente a saber. Naquela época eles não tinham, sabia por causa do nada. É exatamente isso que eu tô falando. Por isso que ele era inteligente, bonito. Porque assim, naquela época ninguém era inteligente, ninguém tinha acesso. Então se tinha uma pessoa, ele podia ser qualquer um, ele podia ser, uma pessoa que caçava, tá ligado? Ele era fazer parte da equipe. Eu não concordo com você. Eu acho que sim. Eu acho que Só na polêmica. Então,